Fala rapaziada, hoje começa aí mais um vídeo pro meu canal. Eu peço para se inscrever, para vocês deixarem o like, comentar o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo, para me dar ideias para fazer vídeo. Então rapaziada, ultimamente eu tô buscando me aprimorar e descobrir novos acervos musicais, novas culturas, e nada melhor do que você tentar descobrir coisas novas com o passado. E eu venho buscando e tentando ali mudar preconceitos que eu tenho e fazer novas tendências, criar novas coisas. E primeiro eu escutei Chico Buarque, achei maravilhoso. Eu tinha um preconceito muito grande com Chico Buarque, amei Chico Buarque. E tentei ver com o Roberto Carlos. Rapaziada, hoje eu quero debater como o Roberto Carlos sofre o maior hate gratuito de fake news que temos nessa nossa sociedade. Uma nossa sociedade completamente corrompida por questões woke, uma sociedade. E, com isso, a gente está vendo aí diversos movimentos e querendo reinventar a roda. Eu entendo o ódio pelo Roberto Carlos. Ele é um cara que teve ali 50 anos sendo o maior artista da Globo, o único que tem contrato com a Globo. Mas, rapaziada, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. O cara é o rei. O cara vendeu mais disco que o Bob Marley. Tá ligado? O cara tá entre os 50 pessoas que mais vendeu disco no mundo, na história. Ele vendeu mais de 150 milhões de discos. Não tem o que falar, rapaziada. O segundo que mais vendeu disco no Brasil tem que, sei lá, 40. Tá ligado? É uma parada assim que não tem outra parada igual o rei. E aí você fala, mas é uma parada muito brega. Eu também achava que era uma parada muito... Se chorei, eu se sorri. O portão, eu voltei, esse cara sou eu. Eu achava que o Roberto Carlos fosse isso, mas, cara, rapaziada, o cara inicia a carreira dele, tem um álbum de bossa nova. Aí depois ele passa pra fazer um álbum de rock, que pra mim é uma das melhores épocas dele. Aí depois ele entra pra um álbum de soul, que pra mim é o melhor álbum dele, que é o álbum desde 69. É absurdo, tem várias músicas ali sinistras. Aí ele mistura rock com bossa nova, ele cria balada romântica. Foi um surreal essa época dele. A época dele de 65 a 81 é uma parada assim que nunca teve no Brasil. O cara lançava só música boa. E o cara é o único que ganhou um festival de San Remo. É um festival que acontece na Itália. Hoje a gente tem aí uns grandes festivais da música, como que é o Grammy, né? Mas o Festival San Remo é uma apresentação ao vivo. Você tem que fazer a apresentação ao vivo. E era o principal festival da Itália e um dos maiores da Europa, consequentemente, né? E, rapaziada, quando você ganha isso, você sendo simplesmente um latino-americano que ninguém conhece, jovem, um cara que não tem uma perna, deficiente, você ganhar isso é porque você é absurdo. Absurdo. O cara, ele, ele é um dos maiores cantores na América Latina também, sabe? Não tô falando do Brasil, exclui o Brasil, exclui a parada dele do Brasil. Se ele fosse um cara só da América Latina, ele seria um dos maiores, que o que ele vendeu de música na América Latina não tá no gibi. E mais uma questão aqui do Roberto Carlos, rapaziada. Ele é uma pessoa, né, que inovou o tempo todo. Eu acho que ele chegou um momento assim que ele parou, mas ele sempre tentou. E o que aconteceu? O que houve para criar esse hate no Roberto Carlos? Quando você pergunta pelo Roberto Carlos, por que você odeia o Roberto Carlos? A primeira coisa que falo é, ele foi um desgraçado com o Tim Maia. Tá. A gente tá se baseando pelo lado do Tim Maia. Mas olha só, vamos ver vocês. O Tim Maia, ele sempre teve ali um lado dele muito forte, ele tem uma personalidade muito forte, e ele não é uma pessoa muito fácil de se lidar. Só tu vê a entrevista, ele não é uma pessoa gentil, que sabe lidar com as palavras. O Roberto é uma pessoa diferente, uma pessoa que de família, que muito ligada à espiritualidade dele, a mãe e o pai dele. E o Tim Maia vai e... Olha pra ter uma ideia, o Tim Maia, ele tava preso na cadeia.
O Roberto Carlos no auge da fama, começando ali a fazer sucesso, a começar, imagina, tu tá um ano estourado, aí tu, pum, tá começando a dar certo, a fazer show, a ganhar dinheiro, a comprar seu carro, aí ele já começa a ser um astro sendo visado no jornal e tal. A Ultimaia cresce o olho e fala, pô, né? Pô, eu tô aqui preso e o Roberto tá lá, porra, ganhando dinheiro pra caraca. Ele cresceu o olho e falou, pô, vou lá. Ele pega um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro e vai pra rodoviária de São Paulo apenas com leite condensado. Ele não tinha local pra ficar, ele não tinha nada, ele não sabia nem onde estava o Roberto Carlos. Mas ele vai lá pra tentar falar com o Roberto Carlos. Aí chega, aí ele vai chupando aquele leite condensado inteiro durante toda a viagem. Aí ele chega, procura o rei, aí um cara fala que ele estaria na Record pra fazer um show, uma apresentação na televisão. Aí ele vai lá e fica junto com as fãs. Primeiro ele passa despercebido. Aí depois ele consegue um outro contato do rei e vai de novo atrás do rei Roberto Carlos. Chegando lá, o Roberto Carlos tava pra entrar, tipo assim, na parada. Ele começa a falar, Roberto Carlos, pô, cara, meu produtor, ajuda ele aí, da emissora. Ele tá precisando de ajuda, vê o que ele quer aí. Aí o cara falou, o que tu quer? Ele falou, pô, tô precisando de dinheiro, não tenho nada. Quer dinheiro? O cara jogou o dinheiro. O cara realmente foi, pô, muito escroto. Jogou o dinheiro, ele fica muito magoado com essa parada. Mas, rapaziada, pra você entender, todo mundo erra. E não é só todo mundo erra. A gente tem que saber lidar com nossos fatos. Você não pode pegar pela mão da pessoa ali, uma pessoa que realmente, pô, fez parte da vida do Roberto Carlos. Mas chegou um momento que eles se dividiram, sabe? E é uma pessoa que tinha seus problemas com as drogas, é uma pessoa que era explosiva, que não sabia lidar, gerenciar essa parada de carreira, de lidar com as outras pessoas, de lidar com o empresário. Roberto Carlos ficou com medo ali. Pô, vou botar minha mão pra esse cara aí. Eu tô começando a fazer sucesso, vai queimar eu e ele. Mas mesmo assim, o Tim Maia continuou indo na casa do Roberto Carlos, invadia a casa do Roberto, o prédio. Aí a funcionária do Roberto, a empregada, dava comida pra ele. E ele tentando achar o Roberto Carlos, mas o Roberto Carlos não vivia em casa, vivia fazendo show e no estúdio. Aí até o momento, o Tim, né? O Tim, ele consegue falar com o Roberto através da esposa do Roberto. Que ele encontrou a esposa do Roberto na praia, dá um CD pra esposa e fala, pô, entrega pro Roberto, eu sou amigo dele, começa a comentar várias histórias deles juntos. E a esposa vê que ele é um cara legal e tal, engraçado, vai e fala, ô Tim, ao Roberto, entrega ao Roberto. Aí o rei fala, pô, o Tim Maia é um cara legal, mas ele não é uma pessoa muito tratável, né? Aí ela, não, vai dar uma chance pra ele e tal, faz uma força, o Roberto vai. Entrega pra gravadora o CD do Tim Maia e fala, pô, vamos produzir ele. Aí a gravadora vai e produz o Tim Maia por mando do Roberto. Ele dá um disco pro Tim Maia. Rapaziada, você dá um disco pra uma pessoa, é fazer muita coisa. E o disco não tem sucesso. Mas mesmo assim o Roberto não desistiu do Tim Maia. Ele vai e pede pro Tim Maia uma música. E grava e coloca no disco dele, o disco dele super bombado. E a música bomba. E nisso, uma gravadora já começa a ver o Tim Maia. Pô, ele tá fazendo um disco aqui, ele já compôs pro Roberto. Vou chamar ele pra gravar uma música comigo. Ele tem uma boa voz. Grava com o Tim Maia, o álbum é um sucesso. Rapaziada, todas essas grandes pessoas, vamos lá. Pelé, Roberto Carlos, a gente tenta colocar um empecilho, colocar um porém. Cara, a gente tem que saber parar com essa síndrome de vira-lata. Pô, o Michael Jackson tem seus porém, o Elvis Presley tem seus porém, a Madonna, a Lady Gaga, nem por isso os americanos deixam de amar eles. Mas aqui no Brasil a gente tenta sempre derrubar, atacar a pessoa que tá no alto, um ídolo brasileiro. O Ayrton Senna é o único ídolo porque ele morreu. Senão a gente daria um jeito e ia perguntar, Ayrton Senna, tu vai votar em quem? Tu vota no Lula ou no Bolsonaro? Ia destruir o Ayrton Senna do mesmo jeito. E a minha visão é isso. O Roberto, ele foi destruído, né? Por essa juventude, que é o dia tudo, essa juventude esquerdista, que quer criar vilanizar o nosso passado, a nossa história. Mas isso eu acho, rapaziada, isso eu acho que tem a ver com geopolítica. Estamos vivendo uma guerra híbrida.
Aí, gente, estamos fazendo de tudo para acabar com as raízes brasileiras, raízes musicais. Você pode visualizar que todo país tem a sua cultura, os seus gostos musicais, suas peculiaridades. O Brasil, na década de 60, 70, era a maior música do mundo, rapaziada. O samba, a bossa nova, a MPB brasileira era uma das maiores do mundo. O Tom Jobim era chamado para tudo que é canto, João Gilberto era chamado para tudo que é canto, Roberto Carlos era chamado para tudo que é canto, e por aí vai. Mas aí a gente começa a importar as músicas dos Estados Unidos, as músicas eletrônicas, hip hop, R&B, e destruir a nossa, rapaziada, cadê o nosso samba? Rapaziada, a música mais linda, a que tem mais história, que é mais que você escuta e você ouve uma história e você tem um concurso, uma parada magnífica, que é o samba enredo. Isso está sendo deixado de lado. Você vê num samba enredo, numa escola de samba, só velho, um pessoal que não é muito ligado à comunidade. Eu sei que eles tiveram ali uma elitização e tal, mas também está sendo deixado de lado. A gente não escuta mais. A gente escuta ali no carnaval, legal, não sei o quê. A gente prefere ouvir, umas músicas muito fracas de rap, sabe? Nem é um rap tão, sabe? Um rap bem fraco, um funk bem fraco, sabe? Um sertanejo bem fraco, uma música rasa, que é para alienar, para idiotizar a nossa população. Então, eu acho que isso faz parte de uma guerra híbrida do Departamento dos Estados Unidos, né? De querer idiotizar a nossa população e querer destruir a nossa música, acabando com nossos ícones musicais, e com isso a gente importando a música deles, né? Esse R&B, esse hip hop, esse funk, e misturando aqui com uma coisa brasileira, mas não fica tão brasileira. Depois tu ouve e fala, uma parada que não é nossa. A gente tem que ser mais samba. Aí vocês vê o pagode é um pessoal nada a ver com pagode, nem pagode, né? Mas aquele pagode dos anos 90, que era uma coisa maneira, mas foi um pouquinho evoluindo, tá uma coisa meio, sabe, meio sertaneja, muita sofrência. Rapaziada, cadê o Partido Alto? O Candeia já falava isso. Candeia fez uma música que é: eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais o samba brasileiro. Eu vou fechar nisso e eu quero falar, rapaziada, saúdam o rei. Saúdam o rei. Vamos aplaudir ele, comemorar ele, festejar e reverenciar o rei Roberto Carlos como ele merece. E ouvir as obras dele do passado. A gente está ouvindo pouca obra do passado. Vamos tentar relembrar essas obras, pegar para si, que isso é uma música de muita qualidade. Valeu, rapaziada. É nóis.